Olá, bom dia! Bom dia! Como você dormiu? Você se sente bem essa manhã? Recebeu do Senhor poder? Tirou o tempo para estar a sós com o Senhor? Use esse momento para orar. Use esse momento para estarmos juntos diante do Senhor do Universo, para que o poder do Senhor esteja em nossa vida, em nossa história, numa história de vitória. A parte que eu vou te contar hoje é tremenda. Lembra que os discípulos voltaram contando as novidades para Jesus e Jesus os levou à parte para que tivessem um momento de redobrar do ânimo, de receber de volta o poder de Deus, e o próprio Jesus havia se retirado para orar. Lembra que os discípulos de João Batista, depois da morte dele, se uniram aos discípulos de Jesus? Guarde essas informações, todas elas são muito importantes. Fecha seus olhos que nós vamos orar com você. Querido Deus e Pai, glórias ao teu nome pelos primeiros raios de sol vindos nessa manhã em nosso favor. Queremos que os raios do sol da justiça estejam sobre nós também, que Jesus, em sua bondade e misericórdia, esteja em nossa vida de forma completa e tremenda, em nome de Jesus. Amém. Agora nós estamos no capítulo 39 do Desejado de Todas as Nações. Esse livro tão bonito, eu te aconselho a comprar, você que está me ouvindo. Procure a Casa Publicadora Brasileira, procure por esse livro. Entre na internet, peça esse livro e estude. Lindo! Em que parte vai estar o que vamos falar hoje? Marcos 6, 32 a 44. Marcos 6, 32 a 44. É muito lindo, é espetacular. Mais uma das grandes façanhas do Senhor Jesus. Agora, observe que bonito que você vai ler agora. Olha só. Então foram sós num barco para um lugar solitário. A multidão viu-os partir e muitos o reconheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Jesus, descendo do barco, viu a grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao declinar da tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: "O lugar é deserto, o dia já está adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer." Jesus, porém, lhes disse: "Dai-lhe vós o que comer." Ai, gente, vocês vão ouvir uma das coisas mais bonitas hoje e amanhã. Muito lindo. Veja só, Jesus tinha se retirado com os discípulos para um lugar à parte, e então ali tinha estado com os discípulos, mas as pessoas, a grande multidão que seguia Jesus, tinham visto para onde eles tinham ido e correram. Lembra? Jesus foi de barco com os discípulos e então as pessoas vieram andando a pé, correndo. Quantas pessoas? 5.000 pessoas. Você já parou para pensar ser ouvido por 15.000 pessoas? 30.000. Agora imagine 5.000 pessoas ao redor ali, sem ter nada para comer. Pessoas de todos os lugares. Agora veja que interessante. Então, Jesus pegou e comentou uma coisa interessante. E eu preciso que você observe essa parte aqui. Da encosta, contemplou ele a ondulante multidão, e o coração moveu-se de simpatia. Embora interrompido, prejudicado em seu repouso, não ficou impaciente. Ai, como eu gosto dessas coisas em Jesus. Ao observar o povo que vinha sempre, viu uma necessidade ainda maior a demandar-lhe atenção. Teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Aquele povo precisava tanto, anelava ouvir de Jesus, queria ouvir as palavras da vida, necessitavam do Senhor da glória, queriam ouvir as palavras que lhe vinham ao coração e que resolvia a história deles, porque é assim com Jesus. Quando Jesus fala ao nosso coração é diferente de qualquer outra pessoa. As palavras de Jesus são vida dentro de nós. Só que eles ficaram ouvindo Jesus muito tempo e não perceberam que o tempo passava. Quando chegou no final do dia, tinha mães com crianças no colo que tinham passado o dia todo com aquelas criancinhas ali, pessoas velhinhas que tinham vindo andando. Olha, tinha gente de todo lugar. E então os discípulos disseram: "Senhor, despede estas pessoas para que elas encontrem o que comer." Mas Jesus, que tinha trabalhado o dia todo sem alimento e sem repouso também, já parou para pensar isso? Jesus também tinha trabalhado o dia todo. Ele estava pálido de fadiga e fome. E os discípulos rogaram que cessasse o labor. "Para, Senhor, chega, já foi muito, Senhor, já foi muito."
E então os discípulos disseram: despede as pessoas para que elas procurem o que comer. Mas Jesus disse: dai-lhe vós o que comer. Ai, irmãos, que tremendo! Na verdade, Jesus estava tentando ensinar aliás, 6 lições poderosas que nós vamos ver estes próximos dias. Olhe bem. Mas Jesus disse: dai-lhe vós de comer. Depois, voltando-se para Filipe, um dos discípulos, perguntou-lhe: onde compraremos pão para estes comerem? Aí Filipe olhou e deu uma risadinha assim, pensando: Jesus não está bem certo da cabeça? Nem 200 dinheiros de pão seria suficiente para dividir com eles? Não daria para ver. Jesus ordenou e disse: tem alguém aqui que tem alguma comida? Alguém disse: tem um rapazinho com uns poucos peixes e uns pãezinhos. Você vai saber a coisa tremenda que Jesus faz com pouco quando lhe entregamos. O pouco dado na mão de Jesus faz coisas tremendas. É o que você vai saber amanhã. Eu quero chamar sua atenção para alguns detalhes sobre isso. Fecha seus olhos que eu vou orar agora. Senhor, temos pouco e o pouco que temos queremos dar a Ti. Nos ensine como é que o Senhor faz com que isso se torne grande, com que se torne em grande quantidade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e tenha um bom dia.